Glórias a Deus, que a paz esteja com todos vocês. Estou aqui na igreja para mais um dia de culto. Estou aqui na sala pastoral da igreja, casa de oração, ministério ao qual eu sou pastor presidente. Quero deixar aqui uma breve palavra para vocês em nome de Jesus. Antes de mais nada, você que não é inscrito no canal também, se inscreve aí em nome de Jesus, compartilha, deixa seu like aí para a honra e glória de Deus, que esse vídeo chegue a mais pessoas, como eu já pedi para vocês. Quero chegar na marca dos 1000 inscritos para poder estar usando algumas ferramentas do YouTube, a qual eu não posso usar ainda, porque eu não tenho essa quantidade, esse número de pessoas, e também fazer os cultos online, não só culto, mas também alguma mensagem bíblica, passagem bíblica, a gente está em algum lugar, Deus fala com a gente faz ali na hora, ao vivo, né? E eu não posso fazer isso ainda, porque ainda não tenho esses 1000 inscritos. Mas compartilha aí, deixa seu like, me ajuda a chegar nessa marca em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Meus queridos irmãos, a palavra que eu quero deixar hoje para vocês se encontra lá em Mateus capítulo 24. O sermão profético, o princípio das dores. Diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Meus amados, nós vemos hoje o mundo que nós vivemos, como que ele está? Ele está como o tempo de Noé, né? A gente lembra que no tempo de Noé eles casavam, se davam casamento, festejavam, viviam a vida todo bel prazer, faziam tudo para desagradar a Deus, eles viviam a vida de qualquer maneira. E o que aconteceu? Deus levanta Noé, um homem íntegro, que se desviava do mal. Um homem que Deus olhou e viu que Noé era justo na face da terra, o único justo. Então Deus pede para Noé fazer a arca. E Noé, durante 120 anos, ele fazendo a arca, ele prega o evangelho. Ele diz que Jesus, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é a mesma pessoa, ia descer um dilúvio do céu. Ele ia chover 40 dias, 40 noites sem parar. E que eles tinham que se arrepender do pecado deles. Mas eles não ouviram Noé. Não deram ouvido. E passaram-se 120 anos, como o Senhor falou. E aconteceu. Choveu-se 40 dias, 40 noites. Né? E dentro da arca só entrou quem? Todos os animais que o Senhor falou, um casal de cada animal, de espécie de animal. E Noé e sua família. Meus queridos, a palavra de Deus que eu acabei de ler para vocês aqui, assim como se cumpriu em Noé, vai se cumprir também em nossas vidas. Nós temos que permanecer na casa do Senhor, temos que permanecer dentro da arca. Nós precisamos estar atentos porque as coisas estão acontecendo. A fome já, a pestes, nós estamos vivendo uma peste, coronavírus, já vivemos outras lá atrás. Tudo isso é Jesus nos mostrando que isso são sinais da vinda dele. São sinais. Mas, meus irmãos, isso ele diz para os discípulos se atentarem a esses sinais. Porque virão falsos profetas, virão muitos que dirão que é o Senhor. Hoje nós temos falsos profetas. Nós sabemos disso, vocês sabem disso. Olha a palavra do Senhor se cumprindo. O Senhor Jesus também diz: tomem cuidado com esses falsos profetas, porque eles vão ensinar coisas erradas. Eles vão dizer que sou eu, mas não sou eu. E ele diz que haverá guerra. Ele diz aqui, no versos, olha aqui,
Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso a gente vive também. Reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Meus queridos, quantos terremotos nós já não vimos? Não é? Quantas guerras nós já não estamos vendo? Meus queridos, Jesus termina essa mensagem ele dizendo assim, que aquilo ainda não é o fim, mas é apenas o princípio de dor. E ele pede, nesses 8 versículos, para a gente não se assustar. Ele diz aqui, para a gente não se assustar, porque tudo isso é mister que aconteça. É necessário que todas essas coisas aconteçam para que a vinda do Senhor conclua, para que a vinda do Senhor aconteça. O que eu e você temos que fazer para finalizar essa palavra? Temos que permanecer fiéis à palavra de Deus, fiéis à palavra do Senhor, ser obedientes, guardar a palavra dele no coração, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, e saber que assim como uma mulher grávida começa a dar os sinais de contração para ter a criança, assim está o mundo, com sinais de contração, para que aquele grande dia aconteça. Temos que estar preparados, irmãos. Temos que ter a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. A igreja precisa ter um despertamento, é preciso ver um arrependimento dentro da igreja, é preciso ver perdão dos pecados, é preciso acontecer dentro da igreja um avivamento tão forte para levar as pessoas a saírem para fora da igreja e levar esse evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho da ressurreição, o evangelho do arrependimento, o evangelho do perdão dos pecados, o evangelho da cruz. Tem muitas almas perecendo e muitos vão ficar para trás, muitos. A Bíblia ensina isso para mim e para você. Por isso, estejais atento, você que está de pé, para não cair. Vigiai e orai, pois não sabeis o dia em que o Filho do Homem vai voltar. Ele está à porta, ele vai voltar para buscar a sua igreja. A pergunta é, você está preparado? Amém? Fique com Deus, que Deus os abençoe. Guarda essa palavra no coração, medita nela. E lembre-se, ainda dá tempo. Estamos só no princípio das dores. No princípio do parto ainda. Dá tempo ainda. Amém? Fique com Deus. Um forte abraço. Que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma ótima noite. Deus os abençoe.